Programa Um Novo Olhar. Uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência. E hoje, no programa, eu estou com ela, minha querida parceira no Instituto Evoluir, Alexandra Grassini. E o tema de hoje é a dor da demissão. Você já passou por isso? Como é que foi para você? Como é que você lidou com essa dor, que é uma dor doída, né? Vamos falar sobre isso hoje. Tudo bem, Ale? Como é que você está? Melhor agora com vocês. Esse é um tema que eu tenho trabalhado bastante, então, com as pessoas, né? Então, é um tema que sempre traz muitas dúvidas e até as pessoas perguntam, mas demissão tem dor? Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje. Maravilha, e sempre agradecendo aqui as perguntas que vocês fazem para a gente, porque é através dessas perguntas que a gente monta aqui o nosso programa, a pauta do programa. E eu já começo com uma pergunta, Lê, da Sandra, de Santo André. Ela diz o seguinte: eu trabalhei por 20 anos em uma empresa e já estava muito cansada. Em janeiro, fui demitida. Na hora eu senti muito alívio e fiz uma viagem, mas nos últimos dias eu sinto muita tristeza. O que que eu posso fazer? Olha que legal. E aí, Ale, como é que a gente aconselha aqui a Sandra? Olha que interessante, né, Sandra, obrigada, né, por você ter mandado essa pergunta, porque é uma dúvida muito recorrente, né? Então você vê que no começo você se alívio, falou, ai que bom, agora eu vou ter tempo para viver a vida, fazer tudo que eu quero. Fez o quê? Fez isso, foi fazer uma viagem, né? Só que quando você voltou, o que está acontecendo agora? A tristeza. E aí, o que que acontece, né? Quando a gente passa por um processo de demissão, a gente passa por muitas emoções. E essas muitas emoções, elas podem acontecer durante um dia todo, durante um período de tempo. E quais são essas emoções, né? Então você falou aí que na hora que você foi demitida, você falou, ai, que alívio, né? Agora eu vou viver a vida, né? E tem uma pesquisadora que explica muito bem isso, que é a Elizabeth Kubler-Ross, e ela estudou traumas, ela estudou luto, e ela desenvolveu, depois de muitos estudos, a curva, né, do luto ou da mudança, porque a demissão também é um luto. Então, imagina que você entra numa empresa, você fica um tempo, então a demissão também você passa por um processo de luto. Então, na curva da mudança, a, o primeiro ponto, né, é o choque. É quando você recebe a notícia. Né? Então, você recebe a notícia assim, nossa, não estava esperando. E depois, e só esclarecer bem uma coisa, eu vou passar a curva aqui em pontos, né, passo a passo, mas nem sempre ela acontece nessa ordem. Então vamos lá, o primeiro, o choque. Então, fui demitido, recebi um choque, nossa, não estava esperando. O segundo ponto é quando eu entro num sentimento de negação. Ai, eu acho que isso não está acontecendo comigo, eu acho que pode acontecer alguma coisa que pode mudar. Aí eu vou tentar negociar, que é um sentimento de negação. Depois vem a raiva. Aí a gente pode sentir ou não, porém, sabe a raiva de, puxa, por quê? Me dediquei tanto, me dediquei tantos finais de semana, horas do meu descanso a esse trabalho e agora eu sou demitida. O próximo passo é o passo da barganha, que é quando a gente pensa assim, puxa, e se eu tivesse feito diferente? Será que se eu tivesse feito alguma pesquisa ou alguma inovação, isso não teria acontecido comigo? Então, depois disso vem a tristeza, né? Aquela tristeza, tristeza mesmo, de sentir tristeza, saudade dos colegas, saudade do almoço, saudade das risadas e até das horas difíceis, até chegar na aceitação. Então, vamos lá. Então, quando você passa por um processo de demissão, você passa nessa curva da mudança pelo choque, negação, raiva, barganha,
depressão, até chegar na aceitação. Então você se observa e vê o que está acontecendo com você, que todas essas emoções elas fazem parte desse processo pós-demissão. Muito legal, Alice, trazer essa curva. A gente já falou bastante sobre a Elizabeth Kluber-Rosa aqui em programas anteriores, que é interessantíssimo conhecer essa curva, né? E tudo que a gente sente, acolher bem. E desejamos aí boa sorte, Sandra, para que você seja realocada também em breve. Temos aqui a pergunta do Carlos, do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: fui advogado por 23 anos numa empresa. E quando fui demitido, eu fiquei perdido, pois a empresa era como se fosse minha família, e eu sentia que pertencia àquele grupo. Há algo que eu possa fazer para me reencontrar? Interessante a ler e falar sobre isso, porque o meu pai passou pela mesma situação. Ele trabalhou 25 anos na mesma empresa e quando ele foi demitido, ele ficou totalmente perdido. E ele respirava a empresa, né? Então é bem. Como é que faz aí para se reencontrar, Lê, nesses casos? Puxa, Michele, então nós temos histórias parecidas aqui. O meu pai também trabalhou muitos anos numa empresa e quando ele foi demitido, ele ficou muito perdido. Ele era gerente de vendas e quando ele recebeu lá a notícia da demissão, ele realmente ficou muito perdido porque quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, é como se fosse a minha família. A dor é maior ainda, né? Então, quer dizer, todos nós temos, né, esse momento de dor no pós-demissão. Uns mais, outros menos, a dor ela sempre vai existir. Então, tem dor no pós-demissão? Tem. Passei por um processo, tem dor. Ela pode ser maior, ela pode ser menor, né, dependendo das situações, porém ela traz um momento de ressignificação para a gente. Para você se reencontrar, né, o primeiro ponto é trabalhar a autoestima. Então, quando você trabalha muito tempo numa empresa e aí vem o processo de demissão, é você trabalhar a autoestima, entender que o seu valor enquanto profissional é seu, né? Você pertencia sim, então você pertencia àquela empresa, pertencia, porém, enquanto você estava lá. É diferente da nossa família, né? Enquanto a gente fala na constelação, tem as ordens do amor, então na constelação, no sistema familiar, eu pertenço, então eu nasço, eu pertenço àquele sistema familiar durante toda a minha vida, durante toda a minha existência. Já na empresa, você pertence durante o tempo que você está lá. Então, entender que você pertencia sim, e agora um ciclo se encerrou, né? E tem um exercício que a gente faz, que eu lembrei agora, que é muito bom para você se reencontrar, que traz a sua energia de volta, é um exercício prático. Então, imagina que quando você chegou na empresa, é como se você tivesse plantado uma semente. Aí você plantou essa semente e ao longo dos anos, essa semente se transformou numa árvore, porque são muitos anos, né? Então você pode imaginar essa árvore e imaginar essa árvore se transformando em luz e voltando para você, porque aí a sua energia volta para você. Então trabalhar a autoestima e trazer a sua energia de volta são dois pontos importantes aí que pode ajudar você, né, a se reencontrar e trabalhar também, sempre num processo de demissão, os primeiros passos são a trabalhar a autoestima e trabalhar o luto, né, o luto dessa demissão. Mas esse exercício da árvore também a gente trabalha bastante e é ótimo para trazer a sua energia de volta para você. Esse exercício é maravilhoso mesmo, muito legal. Muito bem, temos aqui também uma outra pergunta da Ana Paula, de Sorocaba. E aí ela diz o seguinte: o meu marido foi demitido e está muito nervoso e não sei como ajudá-lo. Sempre que falo algo, ele fica com raiva. Ai, 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 Ana Paula, e aí, né? Como lidar com esse marido que está passando por essa dor, entender, ter empatia por ele, tantas coisas, né, Ale, que a gente precisa colocar aí nesse caldeirão para lidar com essa situação. Mas vamos lá, o que que você diz, Ale, sobre isso?
Puxa vida, Ana Paula, é bastante desafiador. Eu acredito que muitos ouvintes vão se identificar com esta situação, porque o que que acontece? Quando um ente querido, aí no caso seu esposo, passa por um processo de demissão, o que que a gente faz? A gente quer ajudar. Então a gente, sem perceber, começa a tentar ajudar a pessoa de um lugar de é, é, ajudar ela a ficar mais positiva, ajudar ela a sair da tristeza rápido, né? Ou desse momento de raiva. Só que, como a gente viu aqui no começo do programa, tem a curva da mudança. Então a pessoa ela vai demonstrar vários sentimentos diferentes em momentos diferentes. E se a pessoa está naquele momento que ela está acessando a raiva dela e você fala algo, né, para tentar positivar a situação, aí a pessoa vai ficar com mais raiva ainda, né? Então, uma dica é: você escuta, a pessoa está com raiva, ela foi demitida, ela está no momento da emoção da raiva. Então, você escuta com muita atenção e se em algum momento ela falar algo positivo, do tipo, puxa, mas agora eu estou pensando em fazer um novo curso, ou eu estou pensando em estudar algo diferente, aí você pega aquela fala positiva que ela falou e fala algo, né? Então, sem tentar transformar ou mudar ou tirar ela daquela emoção da raiva muito rápido, então o que que você faz? Você primeiro escuta com muita atenção, né, o que ela está falando, porque ela também precisa ser escutada nesse momento de dor. E aí, na hora que vier algo positivo naquela fala, é aquele pontinho de luz, a gente pode chamar assim um pontinho de luz, você se agarra naquele pontinho e aí você fala, puxa, que legal, seria interessante você fazer um curso, porém você está pautado em algo positivo que veio dela. E aí ela vai começar, né, a elaborar aquela raiva. E falando da raiva, a gente sempre dá uma dica aqui também, que é você fazer algo que você vai suar. Então, de repente, a pessoa está com muita raiva, convida ela para andar. Fala, nossa, vamos andar? Vamos caminhar? É que aí a pessoa vai andar, vai movimentar o corpo e de alguma forma ela também vai diluir, porque a raiva tem muita energia, né? Ou convida ela para lavar um quintal, algo que esteja, né? Já que ela está em casa, nesse momento aí de transição, sem trabalho, arruma alguma coisa para esse marido fazer. Sempre tem alguma coisa em casa para arrumar, às vezes para colocar um armário, alguma coisa que ele vai ali colocar essa energia, direcionar e transmutar essa energia da raiva também, Ana Paula. Muito legal, Ale. E é importante também, acho que validar, né, o sentimento do marido, sabe? Entender, né, que aquilo tá doendo para ele também e que tudo bem ele sentir raiva. Então, às vezes fala, olha, tudo bem, eu entendo, eu sei que você tá com raiva, né, mas vamos junto aqui passar por isso, sabe aquela coisa da parceria, né, de acolher e de validar o sentimento da outra pessoa. Muito legal. Temos mais uma participação aqui, olha só, do José lá da Praia Grande. Que gostoso. José da Praia Grande, ele diz que ele está desempregado há muito tempo e chega a realizar algumas entrevistas, porém nunca se concretizam. E isso o está deixando muito desanimado. Olha, José, você veio falar com a pessoa certa, que se tem uma pessoa aqui que consegue realocar as pessoas rapidinho, quando faz um coaching, é a Alexandra. Você marca com ela uma sessão, você pega várias dicas, ela vai fazer exercício sistêmico com ela, vai fazer um monte de coisa, ó, você vai arrumar emprego rapidinho, né, Lei? Como é que é? Nossa, Michele, isso é verdade, né? E por que que quando a pessoa se trabalha, a pessoa vem aqui, faz uma sessão, se trabalha, ela consegue se relocar rapidamente? Até teve uma vez, a Michelle, a gente estava conversando outro dia, eu e a Michelle, teve uma, teve uma vez um funcionário de uma fazenda no interior de São Paulo e ele veio me procurar e ele estava, né, buscando uma nova recolocação. E ele fez uma sessão, ele chegou muito triste, ele fez uma sessão, na segunda ele falou, já me recoloquei. Falei, uau, que rápido! Ele falou, aliás, eu vou ter que, né, reagendar, porque agora eu já estou recolocado. Por quê?
Você falou que você faz entrevistas, né, e às vezes não vem um resultado positivo, porque tudo na vida é energia. O nosso processo de buscar um trabalho, de buscar, né, uma recolocação, também tem a ver com energia. E quando a gente passa por um processo de demissão, o primeiro ponto que é muito abalado na gente é o da autoestima. Então a gente fica com a autoestima tão abalada, a gente fica se sentindo muitas vezes inferior, e aí vem a tristeza, e aí acha que não fica se questionando, né, se é um bom profissional de verdade. E aí o que que acontece? Quando a pessoa vai para esse lugar, a energia dela fica abalada. E aí ela vai fazer uma entrevista e isso fica nítido, né? O quanto de energia, o quanto ela está colocando de energia naquele tema e que ela não está bem. Né? Então, quando a pessoa se trabalha e trabalha a autoestima, rapidamente essa energia muda e aí você consegue aí mais rapidamente uma recolocação. E só um segundo ponto que é importante também é que muitas vezes, quando a pessoa vai buscar um trabalho, ela foi demitida e ela está ali por conta da questão financeira, né? Buscando uma nova recolocação. E aí eu pergunto, eu falo, legal, mas você está buscando qual trabalho, em que área? E a pessoa fala qualquer coisa que aparecer. Gente, se eu mando essa mensagem para o universo, qualquer coisa, o que, que vai aparecer? Né? Então, nessa questão do trabalho, quando você manda para o universo qualquer coisa, então não volta, né? Não volta. Então é importante você minimamente ter um objetivo. Falar assim, então tá bom, eu estou buscando um papel de assistente, eu estou buscando uma posição de gerência. Qual é a posição que eu estou buscando nesse momento? Aí ficando claro para você, fica claro também, assim, até as buscas que você faz. E aí, trabalhando a autoestima, você vai chegar com mais energia nessa entrevista, isso fica nítido para o entrevistador e aí fica mais rápido de você fazer a sua recolocação. Nossa, é perfeito isso, né? Quando a gente acaba criando essa consciência maior, como muda a vida. É muito interessante, Ale, quando você tem essa consciência de que tudo é energia, do que você está emanando, quais estão sendo seus pensamentos, você muda a sua frequência, e aqui a gente, né, como bons espíritas que somos, a gente sabe que da importância de manter ali as vibrações elevadas, com o que você se conecta também. Então, muito legal essa dica aí para o José. Também, boa sorte, José. E deixa eu já aproveitar, inclusive, se, José, você quiser vir até o Instituto Evoluir, a gente está ali pertinho do metrô Tatuapé, para quem não conhece ainda, fazemos aqui o convite para que venham conhecer o Instituto. Tem constelação de segunda a sábado, tem muita coisa legal na programação, e a gente tem uma super parceria também com a FEAL. Então, todos que são Clube Amigos Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços, cursos. A Ale, uma vez por mês, ela faz o Ale Help. Depois ela vai contar um pouquinho mais do que é o Ale Help, explicar como é que funciona para quem quiser participar também. Então, venha, entra no site institutoevoluir.com.br e fique aí por dentro da nossa programação. E eu quero também aproveitar, assim, se você gosta da programação da FIAL, se você gosta de tudo que passa na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, a gente pede também a sua contribuição para que essa programação permaneça no ar. E você pode se tornar um sócio Clube Amigos da Boa Nova. Nós temos aqui a contribuição que você pode fazer pelo Pix, pelo telefone 11 97 261 0272, ou, se você preferir, entra no site feal.colabore.org e lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio e ter aí uma série de benefícios quando você se torna um sócio, além de contribuir para essa programação. Muito bem, recado dado. Ale, conta um pouquinho para a gente também como é que funciona o Ale Help que você está fazendo uma vez por mês
E a gente tem aqui, mas está acabando o tempo, a gente vai ter que fazer um outro programa, porque tem mais um monte de pergunta aqui que não deu tempo de fazer, mas conta um pouquinho do Ale Help, deixa essa dica aí para quem quiser saber mais sobre isso, Ale. Nossa, passou muito rápido o programa de hoje, que é um tema que a gente, né, ama falar. E uma vez por mês, né, na quarta segunda-feira do mês, segunda-feira, das 19 às 21 horas, tem aqui o encontro presencial com você, para trabalhar temas voltados à transição de carreira, recolocação, demissão e num olhar sistêmico. Então, trazendo aí um olhar sistêmico sobre todas essas questões voltadas ao trabalho. Então, quem que tiver interesse é só vir até aqui e a gente vai ter um encontro muito gostoso aqui no Instituto Evoluir. Legal, lembrando que estamos ali pertinho do metrô Tatuapé, então é fácil de chegar, rapidinho. Também tem estacionamento no Instituto Evoluir, para quem for de carro. Muito bem, Ale, estamos aqui 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria uma dica, Ale. Você sempre traz dicas tão legais de filmes, de livros. Tem alguma coisa aí que você assistiu recentemente que você possa compartilhar? E aí você já faz também as suas considerações finais. Esse filme não é tão recente, mas é um filme que me tocou muito quando eu assisti, que é um filme com a Julia Roberts, de 2000, então ele já tem bastante tempo, mas é o Erin Brockovich, uma mulher de talento, e ele mostra a história de uma mulher, e uma história real, em que ela passa por alguns momentos ali de necessidade financeira, ela busca trabalho, em alguns momentos ela se sente, né, desvalorizada, passa por desempregos até que ela abraça uma causa, ela começa a lutar por justiça e ela se encontra na vida. Porque quando a gente fala de trabalho, é muito importante esse encontro, em que você se reencontra, como teve uma pergunta aqui. Então eu vou agradecer a Michelle, agradecer o Henrique, a todos, né, que estiveram aqui conectados com a gente no encontro de hoje e lembrar que o trabalho é uma lei e sem o trabalho nós permaneceríamos na infância. Por isso que é tão importante o trabalho aqui na Terra, né? Segundo o Espiritismo, essa fala sobre trabalho. Então vamos trabalhar. Que maravilha, delícia de programa, Ale, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe técnica, aos nossos queridos ouvintes. E quarta-feira que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou Um Novo Olhar.